Gostaria de chamar o pastor Tiago. Oi, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Os juniores já podem sair com a tia Sandra para o seu discipulado. Convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Verso de número 7. Apocalipse, capítulo 22, verso de número 7. Apocalipse traz 7 bem-aventuranças e hoje nós iremos meditar na sexta. Sexta bem-aventurança se encontra aqui, no último livro da Bíblia, capítulo de número 22, verso de número 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 22 e 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais uma vez, palavras de Jesus, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Oremos mais uma vez, Pai amado e querido, queremos mais uma vez, Senhor, permissão para entrar em Tua presença, Senhor, e para invocar o Teu santo nome, Pai, bendito nome, excelso nome, nome que está acima de todos os outros, Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, em torno da Tua palavra, para lê-la, nela meditar, Senhor, dela tirar lições preciosas para a nossa vida, querendo, Senhor, desejando e decidindo sermos transformados por meio dela. Que assim seja, Pai, que o Teu Espírito Santo continue a nos auxiliar para que possamos compreender a Tua palavra e assim, Pai, decidirmos sermos transformados por meio dela. Obrigado, Senhor, por este culto até aqui. Obrigado por este local, por este ambiente, Pai, no qual o Senhor habita e governa. Pai, governe os nossos corações agora, as nossas mentes, a nossa atenção, Pai. Que tudo o que formos pensar, falar e fazer seja agradável na Tua presença. Pois é no nome do Senhor Jesus que nós pedimos e pela fé já agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Sexta-feira passada eu estava voltando do colégio com o Tiaguinho, quando ele estava lamentando para mim o fato de não ter lembrado de levar a farda da educação física para o colégio. A educação física para ele é na sexta-feira e é necessário levar a farda. E ele estava lamentando para mim o fato de ter esquecido de levar a farda da educação física. E o que aconteceu é que, por causa disso, ele não pôde brincar de futebol com seus colegas. Aí eu disse, Tiaguinho, então faça o seguinte, na próxima sexta-feira, você já coloca um aviso no seu celular, para que desperte na sexta-feira de manhã, e assim, quando for meio-dia, você coloca a farda da educação física na sua mochila, e assim você não esquece de levar a farda e você também não perde o futebol com seus colegas. Irmãos, assim somos nós. Nós sabemos o que precisamos fazer, porém muitas vezes nós acabamos esquecendo. Nós somos pessoas que precisamos ser lembrados constantemente acerca daquilo que nós já sabemos, acerca daquilo que nós já ouvimos, acerca daquilo que precisamos fazer. E Deus sabe muito bem que nós somos assim. Deus sabe muito bem que nós somos esquecidos. Deus sabe muito bem que nós temos dificuldade de lembrar das coisas. E é por isso que Ele frequentemente está nos lembrando acerca daquilo que Ele já nos falou. Ele nos fala em um local
E lá na frente, o que ele faz? Ele fala de novo, e ele repete, e ele fala de novo, e ele repete de novo, porque ele sabe que nós precisamos ser lembrados daquilo que ele já nos disse. Inclusive aqui em Apocalipse 22, verso 7, o verso que nós lemos, nós encontramos duas promessas de Deus. Só que não são duas promessas novas. São duas promessas que Deus já havia feito em versículos anteriores, em textos anteriores. Então aqui é como se Jesus estivesse relembrando o seu povo acerca das promessas que ele já havia feito. Que promessas são essas, pastor? São duas promessas. A primeira delas é a promessa de que ele está vindo sem demora. Olha o início do verso 7. Primeira promessa que nós encontramos aqui em Apocalipse 22 e 7 é: eis que venho sem demora. Essa não é a primeira vez que Jesus faz essa promessa, de que ele está vindo sem demora. Pelo contrário, em vários outros versículos anteriores ele fez isso. Só que aqui nós encontramos um problema. Que problema é esse, pastor? Faz quanto tempo que Jesus fez essa promessa? Em Apocalipse 22. Mais ou menos quanto tempo Jesus disse isso aqui que nós acabamos de ler? Quase 2.000 anos, mais de 1.900 anos atrás. Há mais de 1.900 anos atrás, Jesus prometeu que estava vindo sem demora. Pastor, como é que nós podemos entender e confiar em uma promessa como essa? Como é que nós podemos entender, irmãos, essa promessa de Jesus, de que ele está vindo sem demora, irmã Rita? Se já faz mais de 1.900 anos que ele disse isso. Como é que se explica isso? Como é que nós entendemos isso? Como é que nós confiamos nisso que está escrito aqui? Alguém sabe? Alguém pode me dizer? Alguém pode dizer, não, mas para Deus, como a Rivani está falando, para Deus 1.000 anos é como um dia. Só que aqui, ele não está dizendo para ele está dizendo para nós, né? Essa poderia ser uma saída. Não, para Deus o tempo é diferente, é verdade, para Deus é diferente. Mas como é que isso nos conforta, né? Como é que isso nos consola? Como é que nós vamos entender, irmãos, que ele vem sem demora, se parece que ele está demorando a vir? Eu creio que... Obrigado, Vera. Eu creio, irmãos, que o segredo é nós entendermos o significado da palavra tachy. No grego, sem demora, é uma palavra que lembra táxi. E o significado dessa palavra, sabe qual é? Sem demora desnecessária. Sem demora aqui significa que ele não vai demorar além do que o necessário. E aqui nós vemos que Jesus é diferente de nós. Por quê? Porque nós vivemos fazendo as coisas na hora errada. Ou quando nós não adiantamos, muitas vezes nós acabamos atrasando. Especialmente as coisas de Deus. Especialmente as coisas para Deus. Quando nós não adiantamos, quando nós não estamos adiantados, muitas vezes nós estamos atrasados. E é desnecessariamente. Inclusive, às vezes, até para as coisas de Deus, até para os cultos, nós acabamos nos atrasando desnecessariamente. Eu não estou falando que daqueles dias em que a gente precisa atrasar. E tem vários dias que a gente precisa mesmo. Mas muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos acabar relaxando nas coisas de Deus e atrasando para as coisas de Deus, não é porque a gente precisa,
é porque a gente quer. É porque a gente acaba sendo negligente mesmo com as coisas do Senhor. Então nós somos assim, né? Muitas vezes fazemos as coisas, quando fazemos, nós fazemos no momento errado. Ou estamos adiantados demais, ou muitas vezes estamos atrasados demais. Porém, o nosso Senhor Jesus é diferente. Porque Ele faz o que faz na hora que precisa ser feito. Deus não adianta tentar, e Ele também não atrasa. Nós aqui achamos que Ele está atrasado, mas Ele não está. Deus não demora desnecessariamente. Se Ele ainda não fez algo, podemos ter certeza que é porque ainda não chegou o momento dele fazer. Ele promete aqui: eis que eu venho sem demora. Se Ele não veio ainda, é porque ainda não chegou a hora dele vir. Ainda não chegou a hora dele voltar. Irmãos, foi assim, inclusive, na primeira vinda de Jesus. Se você quiser, abra comigo, lá em Gálatas, capítulo 4, verso de número 4. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso de número 4. Esperar que essa chuva de Bíblias, de páginas da Bíblia se mexendo, pare. E aí eu vou entender que vocês acharam Gálatas 4 e 4. Tem pastor que quando termina a leitura pede para a igreja fechar a Bíblia. Eu creio que deve ser o contrário. A igreja tem que abrir a Bíblia e ver se o que o pastor está falando está na palavra de Deus. Gálatas 4 e 4 diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando foi que Jesus nasceu? Quando veio o quê? A plenitude dos tempos. Quando os tempos se completaram, Jesus veio. O nascimento de Jesus não foi em qualquer momento, não foi um acidente, não foi em qualquer hora, em qualquer dia. Não ache isso. O nascimento de Jesus foi planejado pelo plano perfeito de Deus. Aqui diz que quando o tempo certo chegou, Ele veio. Ele nasceu, nem antes e nem depois, porque Ele não se demora desnecessariamente. Assim também será a segunda vinda de Jesus. Olha o que diz a epístola seguinte, Efésios, ainda Paulo escrevendo, só que agora aos Efésios, capítulo de número 1, verso de número 10. Efésios 1 e 10, diz assim, começado do 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Olha o verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Mais uma vez aparece a expressão plenitude dos tempos, que devemos entender como completando os tempos. Quando o tempo se completou, ou quando o tempo se completar, tudo vai convergir para Cristo. Isso combina com o que nós encontramos lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Por que Jesus não voltou ainda? Será que o relógio dele quebrou? Será que ele teve algum imprevisto? 2 Pedro 3 e 9. Olha que versículo lindo, igreja.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não está atrasado, ele está esperando os atrasados. Ele está esperando o arrependimento de quem ainda não se arrependeu. Então não existe uma demora sem motivo da parte de Jesus. Quando ele diz, eis que venho sem demora, ele quer dizer, eis que eu não vou atrasar. Eu vou vir na hora certa. Eu vou vir no momento certo. Nós precisamos então ter muito cuidado com aquele pensamento de que Deus está demorando além do que o necessário. Porque se isso acontecer, irmãos, dentro do nosso coração, nós vamos acabar enfraquecendo espiritualmente. Inclusive, certa vez, Jesus estava falando sobre a sua vinda e ele perguntou, quem é o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor confiará os seus conservos para lhes dar o alimento na hora certa? E ele diz, bem-aventurado é aquele servo, quando o seu Senhor voltar, o encontrar servindo a ele. Olha mais uma vez a expressão bem-aventurado. Feliz vai ser aquele servo, quando Jesus voltar e o encontrar servindo a ele, perseverando nos caminhos dele. Mas aí Jesus continua. Se, porém, esse servo disser, o meu Senhor está demorando, e ele passar a beber, e ele passar a se embriagar, e ele passar a brigar com os outros, virá o seu Senhor na hora em que ele não espera, e o castigará, lançando a sua sorte nas trevas. Perceba que o mau comportamento de um servo, de acordo com Jesus, começa quando ele acha que Jesus está demorando. Olha como é importante entender as promessas de Jesus. Porque se no meu coração e se no seu coração nós acharmos que Jesus está demorando para voltar, aí nós vamos ter vontade de fazer o quê? De ir para o bar, de ir para a droga, de ir para a imoralidade, de ir para a rebeldia, de ir para tudo que não presta. É por isso que nós precisamos entender que Jesus não está demorando. Ele vai vir na hora certa. Isso vale não apenas para a volta de Jesus. Isso vale para aquela bênção pela qual você tem orado. E ela ainda não chegou, não foi? Você já orou, você já pediu e nada da bênção chegar. Aí no seu coração você fica o quê? Agoniado, angustiado. Ah, mas faz tempo que eu oro e Deus não responde. Deus está demorando? Não. Deus não está demorando. Se Ele quiser fazer algo, na hora certa, Ele vai fazer. Por isso eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar confiando no Senhor. Eis que venho sem demora. É o meu coração que é apressado, não é Jesus que está demorando. Vamos então continuar confiando no Senhor. Na hora certa Ele vai agir. Na hora certa Ele vai fazer. Amém, igreja? Primeira promessa que nós encontramos então em Apocalipse 22, verso 7, é a promessa de que Ele está vindo sem demora. Deus não adianta, Deus não atrasa. Porém, nesse mesmo versículo nós encontramos uma segunda promessa, que é a promessa de que aquele que guarda as palavras da profecia deste livro de Apocalipse será bem-aventurado.
Vamos ler a segunda parte do versículo, Apocalipse 22:7. Jesus diz assim, é Jesus que está falando aqui. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui, Jesus cita o guardar. E guardar não é como muitas vezes alguns crentes fazem com a Bíblia. Guarda a Bíblia na estante, né? Guarda a Bíblia no carro e só vê a Bíblia de novo quando vem para a igreja. Não é guardar aqui no sentido de esconder. Guardar aqui significa observar, praticar, obedecer. E aqui diz que é bem-aventurado aquele que pratica, aquele que observa. Essa é a sexta de 7 bem-aventuranças de Apocalipse. E por falar em bem-aventurança, isso lembra um pouco a primeira. Alguém lê para mim a primeira bem-aventurança de Apocalipse, que se encontra no capítulo 1, verso 3. Bem alto. Glória a Deus, obrigado, Nath. Lá em Apocalipse 1:3, primeira bem-aventurança diz, bem-aventurado aquele que lê, ou seja, aquele que lê para a igreja. Bem-aventurados aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui em Apocalipse 22:7, não tem o ler, não tem o ouvir, só tem o guardar. Sabe por quê? Porque a ênfase da palavra de Deus não é apenas em ouvir, não é apenas em ler, e sim em praticar a palavra de Deus. E o que é interessante é que aqui, em 22:7, fala no singular. Aquele, no capítulo 1:3, eram aqueles que guardam. Aqui, aquele que guarda. Parece que quando o tempo vai passando, algumas pessoas vão ficando para trás. Não. Eu acho que o que ele quer dizer aqui é que no final das contas a decisão de praticar a palavra de Deus é individual. Sou eu que tenho que decidir o que é que eu vou fazer com essa palavra. Às vezes nós queremos colocar a culpa nos outros. Eu não consigo porque o meu marido não deixa. Minha esposa não me acompanha. Os meus filhos dão trabalho. Bem-aventurado aquele que decide obedecer a palavra de Deus. É uma decisão individual de cada um de nós. Sou eu que, no final das contas, vou decidir obedecer ou não obedecer. Alguém pode colocar uma arma na sua cabeça e dizer, para de seguir a Jesus. Quem é que vai decidir? É você. É você que vai decidir, sou eu que vou decidir. Então aqui nós vemos que existe a importância de obedecer a palavra do Senhor. E não apenas aqui, irmãos. Em toda a Bíblia, nós vemos essa ênfase em guardar, em obedecer, em seguir a palavra de Deus. Inclusive, em outros textos escritos pelo mesmo João, nós encontramos essa ênfase. Por exemplo, não precisa abrir lá, tá bom? Apenas escute outros versículos que falam sobre a importância de guardar a palavra de Deus. João 14:15. Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É forte, né? Como é que nós demonstramos que amamos a Deus? Guardando as suas ordens na nossa vida. Capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
Guardar os mandamentos de Deus nos faz parecidos com Cristo. Porque é isso que ele diz que fez. Ele fez a vontade de Deus. Ele guardou os mandamentos do seu Pai. Ainda escrito por João, 1 João 2, 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, se praticamos os seus mandamentos. Agora olha, que tapa na cara. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Se alguém disser, eu conheço a Deus, eu sigo a Deus, mas se na vida dessa pessoa não se observa uma obediência a Deus, Deus, não eu, não você, chama essa pessoa de mentirosa. Porque nós provamos que conhecemos a Deus obedecendo a Ele. Forte, né? E aí no capítulo 5 de 1 João, versos 2 e 3 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Agora olha a boa notícia, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ah, mas é difícil demais seguir a Jesus. É difícil, não demais. Porque aqui diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Deus não vai dar para mim, para você, algo que nós não possamos fazer. Se Ele ordenar é porque Ele sabe que nós podemos, com a força que Ele nos dá, mas nós podemos. Irmãos, o que esses versículos que eu li agora mostram? Não existe amor sem obediência. Não existe amor sem obediência. Não existe amor a Deus sem obediência a Deus. Não adianta dizer com palavras, eu amo o Senhor, e na vida está desobedecendo a Ele em coisas que nós sabemos que é desobediência. As pessoas podem ver em nós um amor a Deus, mas Ele sabe que nós não amamos, se nós estamos desobedecendo a Ele em coisas que nós sabemos que é desobediência. Não existe amor ao próximo quando nós desobedecemos a Deus. Como é que eu vou ser uma bênção na vida de alguém pecando? Como é que eu vou ser uma bênção para a minha família vivendo em desobediência a Deus? Tem como? Tem como eu ser uma bênção para a minha família vivendo no pecado? Não, então eu não estou amando o próximo se eu não guardo os mandamentos de Deus. Eu não estou amando a Deus, eu não estou amando o próximo. Agora escute. Não existe amor a si mesmo se não guardar os mandamentos de Deus. As pessoas hoje acham que se amam, mas vivem na desobediência. E o que a desobediência traz para mim? Bênção? A desobediência traz o que para si mesmo? Recompensa. O que é a igreja que a desobediência traz para quem pratica a desobediência? Maldição, tristeza, dor, pecado, consequência. O pecado vai chamando outro pecado e mais consequência do pecado. Então nós nem estamos demonstrando amor a nós mesmos, vivendo longe de Deus. Alguns dias atrás eu estava conversando com um irmão, e esse irmão está afastado dos caminhos de Deus. E eu perguntei, irmão, por que você se afastou? E ele disse, pastor Tiago, chegou o momento de eu pensar em mim mesmo.
Chegou o momento de eu buscar a minha própria felicidade. Então ele está procurando a felicidade longe de Deus. Quando na verdade, se ele estava pensando na felicidade dele, o que ele deveria fazer? Se aproximar de Deus ainda mais. Nós não estamos procurando a verdadeira felicidade quando nos afastamos de Deus. Nós estamos nos afastando da verdadeira felicidade. Porque somente guardando a palavra do Senhor é que nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurado aquele e somente aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, se nós queremos ser mais felizes, o que é que nós devemos fazer? Baixar a guarda, se entregar ao pecado, parar de lutar contra as tentações? Não, é o contrário. Se eu quero ser ainda mais abençoado, se eu quero ser ainda mais feliz, então eu tenho que procurar ser ainda mais obediente ao meu Deus. Foi Ele que nos fez, é Ele que sabe o caminho para a nossa felicidade. Nós não sabemos de nada. E se Ele diz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, então eu vou fazer o que Ele está mandando. E não o que eu quero, e não o que o mundo diz, e não o que a televisão diz que é para eu fazer. Porque é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual vai ser a consequência? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem muita gente se enganando. Tem muita gente se enfraquecendo espiritualmente. Porque agora chegou o momento de eu pensar em mim. Então, se agora chegou o momento de você pensar em você, se volta para Deus ainda mais, porque é Ele que vai dar um sorriso para o teu rosto. É somente o Senhor. A nossa alegria está no Senhor. Eu não sou abençoado como eu queria. Culpa sua. Porque a Bíblia está dizendo, bem-aventurado aquele que pratica a sua palavra. Eu quero ser mais abençoado. Quem quer ser mais abençoado? Pois está aqui o caminho. Senhor, se eu quero ser mais abençoado, então eu vou ser mais obediente. Eu vou ser mais humilde. Eu vou me quebrantar mais aos pés do Senhor. Senhor, onde é que eu tenho errado? Para eu não errar mais. Me ajuda, Senhor, me ensina, me quebranta que nem um vaso. Joga no chão e me refaz para a tua honra e para a tua glória. É só assim que nós seremos abençoados, irmãos. Onde é que eu estou querendo chegar? Às vezes nós nos conformamos com a nossa vida de cristão. Às vezes nós achamos que ser cristão é vir à igreja, cantar alguns louvores, ouvir uma palavra, voltar para casa e ser a mesma pessoa. Hoje nós cantamos, eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser eu mesmo. E é essa a luta do cristão. Eu e você não podemos nos conformar em apenas conhecer a palavra. Eu e você não podemos nos conformar em apenas transmitir a palavra. Por mais importante que conhecer a palavra seja, por mais importante que transmitir a palavra seja, eu não vou me conformar se na minha vida existem áreas nas quais eu não tenho guardado a palavra de Deus.
Você consegue olhar para si mesmo e ver uma área ou mais da sua vida na qual você não tem conseguido obedecer a Deus? Esse é o primeiro passo. É reconhecer o erro. E aí vem o segundo passo: eu não vou me conformar com isso. Ah, mas todo mundo faz. Mas a nossa mãe diz que nós não somos todo mundo. Se a nossa mãe diz que nós não somos todo mundo, imagine o nosso Deus. Então, se você olha para si mesmo e você reconhece: eu sei que eu não deveria estar vivendo nessa prática, mas eu estou, Senhor. Então você deve jogar um balde de água fria em você mesmo e dizer: Senhor, eu não me conformo com a forma como eu tenho vivido. Eu quero ser diferente. Eu quero guardar a Tua palavra. Eu quero obedecer a Tua palavra. Me ajuda, eu vou lutar. Se for preciso, eu jejuar. Se for preciso, eu vou fazer propósito. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou orar mais. Mas eu não vou continuar desta forma. A Bíblia une a bênção à obediência. E como eu disse, não é só aqui em Apocalipse. Aqui Deus está nos lembrando daquilo que Ele já nos disse. Por exemplo, em um texto que eu gosto muito, que é do meu xará, Tiago 1:25, que diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago diz: esse será bem-aventurado no que realizar. Esse não é o ouvinte negligente. O que é o ouvinte negligente? É o ouvinte que nem escuta direito. A palavra está sendo pregada e ele nem escuta direito. Tem coisa mais importante para fazer na hora da palavra. Começa por aí. E aí ele apenas escuta. Chega lá na calçada, leva uma topada e esquece de tudo que ouviu. Esse vai ser bem-aventurado? Essa pessoa vai ser abençoada? O que foi que o pastor pregou hoje? Não sei, foi na Bíblia. Foi entre Gênesis e Apocalipse. Eita, esse aí vai ser abençoado. Vai? É um ouvinte negligente. Mas Tiago diz: mas o operoso praticante é aquele que ouve, recebe, guarda e diz: eu tenho que praticar a palavra que eu recebi. Onde é que eu posso aplicar isso, Senhor? Me ajuda, Pai! Aí Tiago diz: esse vai ser bem-aventurado, não é em uma área, não é em outra, é no que ele fizer. A mão de Deus vai estar com ele. Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. O que Jesus diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Coloca Deus em primeiro lugar, que Ele faz o resto na tua vida. Abotou o primeiro botão certo, que os outros vão seguir. Agora abotou o primeiro errado, na casa errada. Eita! Tira Deus do primeiro lugar para tu ver. E vem um monte de bênção aí. Não, não vem. Então olha para a sua vida. Vamos olhar para a nossa vida. Que nós possamos deixar de ser ouvintes negligentes, preguiçosos. E vamos passar a ser operosos praticantes da palavra de Deus. Ei, hoje eu ouvi uma palavra. E eu quero colocar essa palavra em prática na minha vida. Onde é que eu estou precisando, Senhor, aplicar isso aqui? É no meu trabalho, é na minha escola, é no meu namoro, é no meu casamento, é na igreja, no ministério. Senhor, me ajuda, me ensina, porque eu quero ser diferente do que eu sou hoje. Essas são as duas promessas de Deus para nós.
Ele está vindo sem demora. E bem-aventurado aquele que guarda, pratica, obedece as palavras da profecia deste livro. Que possamos cumprir isso na nossa vida. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Queria perguntar se há alguém essa noite querendo voltar para os caminhos de Jesus essa noite, neste momento. Alguém querendo se reconciliar com o Senhor e não quer perder essa oportunidade. Tem alguém? Que a palavra de Deus continue falando aos corações. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, porque o Senhor expõe ela para nós. O Senhor nos explica e aplica aos nossos corações. Mas a decisão é individual, Senhor, a decisão é nossa. E eu decido, Senhor, mais uma vez, que quero ser obediente a Ti. Muitas, Senhor, são as tentações, as dificuldades que o Teu povo enfrenta dia após dia. Senhor, mas se é difícil contigo, imagine sem o Senhor. Pai, se é difícil andar na calçada, imagina na pista. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos fortalecer mais e mais. Que nesta noite estejamos tomando decisões que Te agradam. Não de olhar para uma vida de pecado e dizer, é o jeito, tem que ser assim, eu não consigo. Não! Mas de olhar para uma vida de pecado e dizer, não vai continuar assim, porque Deus me deu uma palavra e eu vou colocar essa palavra em prática. E se eu fizer isso, eu estarei demonstrando amor a Ele, amor ao meu próximo e também amor a mim mesmo, porque eu receberei recompensa da parte do Senhor. Pai, vem fortalecer os nossos corações mais e mais. Senhor, vem fortalecer o coração dos enfermos, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão em presídios, Pai, que abram o coração e se voltem para o Senhor enquanto é tempo, enquanto há vida. Pai, nós oramos pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, pelos que já abriram o coração para o Senhor, que permaneçam em teus caminhos. Os que ainda não, Pai, que quebranta o coração deles. Oramos pelos enfermos da Tua casa, oramos pelo Marcos, Senhor, que o Senhor esteja. Obrigado pelo que o Senhor já fez na vida dele, continua fazendo. Pai, ser também com a Girlene, que está na Bahia cuidando da irmã dela. Traz a Tua serva em paz e em segurança para a Tua casa, meu Deus. Vem abençoar os Teus servos e as Tuas servas. Já entregamos este final de semana em Tuas mãos. E também o aniversário da igreja que está chegando, que tudo seja preparado para a Tua honra e para a Tua glória, pois é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmã Regina, quero convidar a irmã Regina, ela tem um convite especialíssimo para fazer para a igreja. Logo após, nós iremos encerrar.